Amém? Deus é bom? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Faz tempo que eu não tenho oportunidade de pregar aqui à noite. Eu acabei estando em outras igrejas nos últimos domingos, mas amo muito estar aqui com você. E tem algo que Deus colocou no meu coração. Mas antes eu quero só lembrar você de algumas coisas importantes. A oferta que nós fazemos em todos os nossos cultos, como parte da nossa adoração a Deus, ela está acontecendo durante os louvores, tá? Enquanto a música estiver rolando, se você quiser trazer a sua oferta, nós acreditamos, que a oferta tem que ser algo entre você e Deus. Se você percebe direção de Deus, se você sabe que Ele é digno, do seu melhor, do seu primeiro. Nós aprendemos isso na sua palavra. Pessoas que experimentam grandes milagres na sua vida são aqueles que realmente confiaram em Deus. E Deus quer dar oportunidades para nós confiarmos. Deus quer dar oportunidade para nós experimentarmos o que Ele tem para nós. Não é interessante que Jesus fala com um povo extremamente pobre, extremamente desafiado nas suas finanças. Ele fala: olha, vocês não precisam viver preocupados, vocês não precisam viver ansiosos. É interessante esse discurso de Jesus, parece que não faz muito sentido. E ele fala: vosso Pai, Deus, está cuidando de vocês, Ele sabe do que vocês precisam. E Jesus deixa uma lei estabelecida lá naquele sermão da montanha, dizendo: se vocês colocarem a Deus em primeiro lugar, não tenha dúvida, Ele também vai colocar você e os seus cuidados em primeiro lugar. Ele vai acrescentar bênçãos na sua vida. E nós vivemos um tempo, eu acho que a gente pode experimentar isso, temos visto isso, muitos testemunhos de pessoas que têm descoberto essa verdade, que colocar Deus em primeiro lugar, claro, faz toda a diferença na nossa vida. Eu não sei como é que você encara isso. A gente recebe tanta informação de tudo quanto é lado, mas a palavra de Deus não mudou. Jesus continua te convidando a confiar em Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Quem crê nisso aí, diga amém. Graças a Deus. Nós estamos fazendo doações, recebendo doações para cestas de Natal. Se você quiser, pode passar lá no finalzinho do culto, lá na quadra, lá na pontinha da quadra. Tem gente para te informar a respeito disso. A gente quer montar em muitas cestas para abençoar muitas famílias nesse Natal. Tem bastante coisa que a gente está pedindo. Talvez tenha alguma coisa que você possa doar, se você quiser, e vai estar ajudando, vai estar abençoando pessoas. Nós vamos ter uma programação de Natal esse ano, a gente vai falar mais para você no futuro, mas a gente deve ter uma programação como se fosse um culto como esse, mas bem caprichado, bem festivo, nos dias 19 e 20, sábado e domingo, à noite aqui na igreja. E vamos fazer uma programação diferente no ano novo. No dia 31 não vai acontecer aquele nosso culto da virada. A gente está um pouquinho frustrado, de não poder juntar todo mundo aqui, mas não podemos fazer isso esse ano. Mas vamos ter alguma programação online e depois a gente avisa para você. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é André, sou pastor aqui nessa igreja. E a maioria me conhece, mas como faz tempo que eu não venho, eu faço questão de dizer, eu estou falando essas coisas porque eu sei as coisas que vão acontecer, porque me contaram, tá, gente? Eu faço parte aqui desse ministério também. Faz muito tempo que eu não vim no domingo à noite, eu fiquei pensando, será que tem gente lá que nem sabe que eu sou pastor dessa igreja? Eu espero que você saiba, e se não soubesse, fica sabendo agora, é uma alegria servir a Deus aqui junto com você. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você de uma palavra. E eu queria que, a gente vai acompanhar aqui no telão, eu coloquei alguns versículos, de uma passagem que eu considero muito interessante na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Mas você vai perceber que o que ele está vivendo nesse momento parece que aparece em todos os livros da Bíblia, momentos difíceis. Se você quisesse resumir a Bíblia como um livro de fatos históricos, talvez você pudesse colocar essa frase: a Bíblia é um livro de grandes desafios acontecendo com pessoas simples e que experimentam algo sobrenatural porque resolveram confiar em Deus. Em cada um dos livros que você encontrar na sua Bíblia, você vai ver em algum momento um grande desafio, um problema muito grande para se resolver, uma dificuldade imensa e Deus vindo. E é bom para a gente lembrar disso, porque não é assim que acontece com a gente. Às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente tem grandes desafios. Em algum momento da nossa vida, a coisa fica bem complicada e nós precisamos da intervenção de Deus. Quem aqui tem um testemunho para contar, dizendo: André, Deus veio e interviu numa situação que para mim era impossível? Quantos têm uma experiência assim? Levanta bem alto a sua mão. Glória a Deus, que bom. Você sabe, o que Ele fez na sua vida. Mas esse ano, especialmente, eu acho que nós fomos mexidos em várias áreas da nossa vida. O ano de 2020
É um ano que nos forçou, né, algumas coisas que a gente não estava acostumado. Vou fazer uma outra pergunta para você como pesquisa. Teve algum momento esse ano que você disse que estava cansado ou esgotado? Levanta assim a sua mão. Ok. É para você mesmo essa mensagem. Talvez hoje você esteja se sentindo assim. Eu quero ler com você uma passagem onde o grande apóstolo Paulo, você sabe, o apóstolo Paulo, depois de Jesus, no Novo Testamento, ele é o nosso grande herói. É impressionante a jornada desse homem, o que ele conquista, as coisas que ele fala, o registro que ele deixa, o exemplo de vida que ele é fantástico. Mas ele não foi um homem perfeito, ele não acertou o tempo todo, claro que não, e teve momentos bem complicados na sua vida. Eu quero mostrar um pedaço dessa história, um pedaço, porque deve ter várias assim, nessa jornada na vida e no ministério de Paulo. Atos capítulo 18, a partir do versículo 1. Hoje eu quero falar com você de um tema que tem a ver com todo mundo, a necessidade que nós temos de vez em quando, recarregar as nossas baterias, porque chega uma hora que a gente fica esgotado, todos nós, sem exceção. Chega uma hora que a sua energia, seja física, emocional ou espiritual, ela abaixa para um nível que você tem que parar tudo. Na verdade, você já deve ter percebido como é que funciona para você. Eu acho que para mim é o seguinte, quando eu percebo que uma das maneiras como eu recarrego as minhas baterias é saindo do ambiente que eu estava e indo para um ambiente mais tranquilo. Eu percebi isso até, que eu fazia isso sem perceber, em algum momento isso chamou minha atenção. Se eu estiver em qualquer festa, muita gente, se eu estiver num grupo com muita gente, eu fico ali durante um tempo. A festa country aqui da igreja, gente pra caramba, qualquer ambiente que está muito cheio, eu consigo ficar um tempo. De repente, eu não sei explicar porquê, não é uma coisa pensada, eu não planejo aquilo, eu simplesmente saio daquele ambiente, ninguém me vê, eu não falei com ninguém, nem falei com a minha esposa, eu vou ali, não, eu simplesmente saio. E parece que alguma coisa está me levando. Sabe aqueles desenhos do Pica-Pau que tem uma fumacinha cheirosa, ele vai voando atrás assim? Eu não sei explicar o que é, mas alguma coisa me tira dali e eu vou para um lugar onde eu consigo ficar sozinho, durante alguns minutos. E de repente eu acordo para aquilo e falo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Estava legal lá na festa, mas eu descobri que eu faço isso com muita frequência, porque a maneira como Deus me fez, e eu acho que alguns de vocês também, foi para precisar recarregar as baterias dessa maneira, ficando sozinho um tempo. Outras pessoas são diferentes, elas não funcionam assim, elas vão recarregar as suas energias, a sua energia emocional de uma outra maneira. Cada um de nós funciona de um jeito. Agora, com o home office, trabalhando bastante em casa, eu descobri que enquanto eu estou lá, gastando toda a minha energia trabalhando em alguma coisa, eu preciso parar e eu preciso fazer alguma coisa que não é trabalho. Eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto durante alguns minutos. Preciso sair um pouco de casa, às vezes, e aquilo renova, me inspira outra vez e a gente volta e está melhor do que estava antes. Durante o ano é tão importante que a gente tire férias em algum momento. Quantos aqui gostam de férias? Quem aqui não gosta de férias? Não gosta. A gente ia expulsar você da igreja agora, porque claro que todo mundo ama férias. Para pensar, é uma das melhores coisas que tem, por quê? Porque faz você finalmente descansar de uma rotina, especialmente quando essa rotina é complicada, quando essa rotina está te desgastando. O que está acontecendo com Paulo nessa história é que ele está numa rotina difícil, complicada, desgastante. E eu vou mostrar para você isso daqui a pouco, porque o primeiro versículo dessa passagem não conta toda a história. Começa dizendo o que aconteceu depois disso. Depois disso, depois do quê? De tanta coisa complicada que aconteceu com Paulo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. E ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, esse é o nome de uma cidade, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Áquila e Priscila, então um casal, chegaram da Itália e se encontraram ali com Paulo. Pois a razão por que eles fizeram essa viagem foi porque Cláudio, que era um governador, um imperador em Roma, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma e Paulo foi vê-los. Isso é um período de extrema perseguição. A gente lê numa linha, mas isso é grande demais. Esse imperador expulsa todos os cristãos, ou melhor, todos os judeus.
E a gente depois pode falar sobre isso, mas eles acreditavam, os romanos, que os problemas que estavam acontecendo em Roma fosse guerra, incêndio que tinha acontecido, né? E várias outras coisas, tinha sido por causa dos outros religiosos que estavam ali, que não adoravam os seus deuses. O problema de Roma não era você gostar de um Deus criador, é de você não aceitar os outros, porque os judeus eles são monoteístas, né? A crise dos romanos era essa: não, você pode adorar o seu Deus, mas não esquece dos nossos também. Todos os nossos aqui são importantes, são vários, são muitos. E eles diziam: não, só há um Deus, assim como os cristãos também declaram. E isso causava, quando algum problema acontecia, alguém chegava para dizer: são esses judeus, ou são esses cristãos, porque eles estão atrapalhando, os deuses estão furiosos conosco, porque eles estão sendo blasfemos, eles estão sendo, de alguma maneira, estão causando um sacrilégio e fazendo mal à nossa própria cidade. No contexto espiritual nós estamos sofrendo. Chega uma hora, esse é um dos momentos, não é o único, onde uma decisão muito grande acontece, e Cláudio expulsa todo mundo, e Paulo foi se encontrar com Priscila e Áquila. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando, trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E que a gente descobre o que Paulo fazia além de pregar. Fabricava tendas, junto agora com esse casal que também fazia a mesma coisa. Mas Paulo continuava o seu ministério. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Interessante, Paulo é um exemplo para a gente, e em geral, eu não falo para você debater com ninguém, eu não acredito que debate em geral ajuda a gente, mas vamos entender o que isso significava. Paulo não estava debatendo, querendo discutir com as pessoas para dizer que ele sabia mais do que os outros. Paulo não estava trazendo um caso e trazendo um argumento para dizer: está vendo como eu entendo mais que vocês? Não, Paulo já tinha explicado para todo mundo. Ele ia até o nível onde as pessoas estavam, falava a língua delas sempre e conseguia apresentar Jesus. Por isso, convencia judeus e gregos. Esse debater aqui não é discutir com essas pessoas. Talvez em alguns momentos sim, mas possivelmente a maior parte do tempo é Paulo apresentando Cristo ressurreto para essas pessoas e convencendo pessoas. Interessante. E aí continua: depois que Silas e Timóteo, dois grandes amigos de Paulo, chegaram da Macedônia, agora ele tem mais gente para ajudar, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, nesse momento, você vê que chegam alguns amigos para ajudá-lo, e ele consegue se concentrar no que ele mais queria fazer. Ele consegue se liberar do trabalho que ele estava fazendo, e agora eu vou só pregar. E ele agora dá um foco nos judeus, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Porque essa era a grande crise da maioria dos judeus. Muitos judeus se converteram, muitos judeus começaram a compor a igreja lá no primeiro século, mas a grande maioria tinha crise com isso, porque não entendia. É verdade mesmo esse negócio? Eu sei que houve um nazareno que fez aí um alvoroço, e muita gente acreditou nele, dizem que ele morreu e dizem que ele ressuscitou, mas eu não vi. Será que isso é verdade? Nós continuamos esperando o Messias. Será que esse Jesus é o Messias ou ele é mais um falso Messias? E Paulo explicou: não, é ele mesmo. Foi ele, e nós temos testemunhas oculares que realmente viram tudo isso acontecer. E ele apareceu para mim, Paulo poderia dizer, né? E eu tive encontro real com ele. Paulo fala sobre Jesus, mas não é muito bem sucedido. A Bíblia diz que as pessoas se opuseram a ele, opondo-se eles e lançando maldições, falando mal de Paulo. Paulo sacudiu a roupa, que era um gesto como quem diz, ok, como quem lava as mãos, né? Sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu vim aqui trazer a mensagem de salvação. Vocês não querem salvação, vocês vão ter o contrário da salvação, vocês vão ter perdição, mas a responsabilidade é de vocês, porque vocês tiveram a oportunidade de receber a palavra de salvação. Mas se você ler com cuidado esse versículo, você vai perceber que existe uma frustração no coração de Paulo. Ele está se esforçando, ele está fazendo o que Deus chamou ele para fazer, mas as coisas não estão acontecendo como ele queria. E emocionalmente ele está realmente abalado aqui. Deus, e como eu disse para você, algumas coisas aconteceram antes disso que estão mexendo com ele. Eu perguntei para você se esse ano você se sentiu cansado, se você se sentiu exausto,
Talvez esse ano você tenha tomado decisões erradas por causa disso, porque estava abalado emocionalmente, estava mexido. Gente que ficou mal mesmo esse ano. E quando a gente está mal, a gente acaba fazendo mal. Quando a gente está se sentindo mal, a gente às vezes acha justificável tomar algumas decisões. E Paulo está nesse momento, talvez prestes a tomar decisões erradas. Nesse momento você vai ver, ele não quer mais conversar com os judeus, ele não quer mais pregar para os judeus, só que ele nem perguntou para Deus: Senhor, eu não vou fazer isso. E ele continua dizendo: eu estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante eu vou pregar para não-judeus. Eles são melhores, são mais fáceis. Esse pessoal, esses crentes são difíceis demais. Esse pessoal que acredita em Deus de um jeito, às vezes, distorcido, tentar convencer, eu desisto disso. Eu vou para o pessoal que não acredita em nada. Eu vou para o pessoal que acredita em outras coisas tão distintas, tão diferentes. É mais fácil tratar com eles. Eu acho que eles vão estar mais abertos à minha mensagem. Quer saber? E com certeza Paulo é o grande pregador aos gentios. Só que quando a gente mesmo decide o que a gente vai fazer, de vez em quando Deus vai falar: peraí, quem disse que é isso que eu quero para você? Quem disse que é só isso que eu quero para você? Mas Deus respeita tanto a gente, Ele faz as coisas no tempo certo, no ritmo certo. Ele deixa Paulo lidar com esse momento consigo mesmo. Paulo está mal. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Passaram-se alguns dias, talvez algumas semanas, ele está na casa desse homem, Tício, que morava do lado da sinagoga. Paulo já decidiu: eu não quero mais saber de judeu, mas ele está do lado da sinagoga. E acontece uma coisa interessante. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Alguém de extrema influência entre os judeus, creu em Jesus, e ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Paulo não esperava que isso acontecesse. Ninguém está acreditando na minha palavra. Agora o chefe da sinagoga se converte a Cristo. O que está acontecendo, Deus? Deus está falando para Paulo alguma coisa. Não é você que faz a coisa acontecer, deixa comigo. E o Paulo, sem muito esforço, né? A Bíblia diz que antes ele estava debatendo e estava convencendo, agora está dizendo que simplesmente algo aconteceu e ele não teve muita ingerência. Deus fez. Quando sabe que Deus faz coisas que você não consegue fazer, que a gente não consegue, né, às vezes, de jeito nenhum, chegar ao ponto de ter realizado, mas Deus consegue fazer. E ele está mostrando algo para Paulo. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Como ele sempre fala no início de qualquer frase, né? Deus parece que sempre fala isso no início: não tenha medo. Queria que você soubesse que ele está falando isso para você hoje, mais uma vez. No meio do que você está vivendo, não tenha medo. E ele fala algo: Paulo, continua pregando, continua falando e não fique calado. Continue falando e não fique calado, não tenha medo. Continua pregando a palavra e não se cale. E ele explica por quê. Deus vai falar agora no versículo 10, 3 coisas muito importantes. Pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Essa frase fantástica do versículo 10, que Deus deixa com Paulo, vai fazer algo muito importante dentro de Paulo. O próximo versículo vai falar de uma temporada muito maior, que ele fica 1 ano. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Alguma coisa aconteceu. Paulo já tinha desistido, mas agora ele vai ficar mais 1 ano e meio ali, agora sendo próspero no seu ministério. Queridos, a verdade é que nenhum de nós escapa desses momentos. Todos nós, cedo ou tarde, em algum momento vamos ficar mal, vamos ficar down, vamos ficar deprimidos, vamos ficar para baixo, vamos querer desistir, vamos querer largar tudo. Se ainda não aconteceu com você, porque você é muito jovem, mas eu prometo a você que em algum momento você vai lembrar disso, faz parte da vida. Eu quero largar tudo, eu quero sumir, eu quero ir embora. Por quê? Porque algumas coisas estão pressionando você. Chega uma hora em que a gente acaba dizendo: eu vou largar esse emprego, não está dando certo para mim, eu vou largar essa igreja, eu vou largar essa família. Alguns já disseram e já fizeram. E eles vão sentir a minha falta e vão desejar terem me tratado melhor. E é isso que eu vou fazer. E frequentemente nós nutrimos alguns desses sentimentos.
Como Paulo, a gente de vez em quando se vê nessa posição, não adianta, nada, quanto mais eu tento, pior as coisas ficam. Eu tento falar de Jesus, eu tento ser um exemplo para aquela pessoa, da minha família, do meu trabalho, dos meus amigos, mas não quer ouvir. Será que um dia as coisas vão melhorar nessa rotina que é a minha vida? Não sei se 2020 pode ser encarado assim, mas para muitos de nós é isso. A vida se tornou uma rotina, uma repetição de coisas, todo dia a mesma coisa, nada novo acontece. E tem algo que Deus colocou dentro de você que é implacável. Deus está em nós esse desejo de procurar sempre algo novo. Nós gostamos do novo, da mudança, refresca algo dentro da gente, é importante. Claro, existe uma maneira saudável de fazer isso. Mas quando o novo não acontece, a gente vai acabar ficando desanimado, vai ficar cansado, vai ficar deprimido. Como eu disse, você não vai encontrar ninguém que escapa disso. Eu sei que isso é verdade, porque eu já conversei com muita gente aqui na igreja que mostrou isso para mim. E eu mesmo já passei por isso. E às vezes o povo de Deus, mesmo sendo povo de Deus, precisa que Deus nos tome pela mão e nos levante. E nos encoraje. Eu lembro quando eu era muito novo, eu ouvi alguém falando assim, uma pessoa falando para outra, não fique assim, vai melhorar. E eu achava tão ridículo aquilo. Quem é que acredita que falar para alguém, não fique assim, vai melhorar, ajuda alguma coisa? Até o dia em que eu estava muito mal e alguém disse isso para mim, do jeito certo, na hora certa, e eu fiquei chocado, como é que uma palavra pode mudar tanto aquele momento da minha vida. Como alguém pode te encorajar e pode te levantar. Nós, mesmo sendo povo de Deus, muitas vezes precisamos que Ele nos tome pela mão, nos levante e nos encoraje. Paulo não é o único cara que viveu esse momento de profunda tristeza, e eu e você também não somos. Quando alguém chega para mim e fala, André, eu pensei até em tirar a minha própria vida, por mais chocante que isso seja, eu sempre digo para essa pessoa, olha, você não está sozinha nisso, muita gente já pensou assim. E eu mostro que até pessoas na Bíblia, pessoas extremamente importantes, pessoas que nós categorizamos como pessoas muito fortes, grandes heróis, um dia pensaram assim também. E às vezes isso é bom para a gente lembrar que mesmo quando a gente está lá no fundo do poço, lá no buraco, sem enxergar nada, ainda assim a gente está em boa companhia. Pra você ter uma ideia, esse cara que é o grande herói de Israel, Moisés, responsável por trazer a lei de Deus, uma das poucas pessoas, ou a única pessoa que Deus fala, que ele fala face a face, trata no tete a tete com Moisés. Olha que cara importante. Ele chega um momento na vida dele e fala, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Numa oração extremamente dolorosa e frustrada, Moisés pede a Deus a morte. Não sei se você já fez essa oração, espero que não levante a sua mão agora, não vai ficar bom para você. Mas a verdade é que às vezes a gente pensa isso, a gente sente isso. Senhor, e ele está reclamando do povo, e o povo está reclamando dele, e ele está reclamando de Deus. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E ele está dizendo, em outras palavras, se é nisso que a minha vida se resume, se é isso que eu vou viver daqui para frente, eu não quero viver mais. Quando um problema grande de verdade, ele nos assola, ele vem com esse engano de que a gente nunca mais vai sair dele. De que é ali que a gente vai morar para sempre. Que a gente vai habitar naquelas circunstâncias e nunca mais vamos sair. E Moisés diz, é melhor parar de viver. Grande homem de Deus. O seu sucessor Josué não é tão diferente, tem uma história parecida. Num determinado momento ele também diz para Deus, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Eles saíram da escravidão do Egito, extremamente maltratados lá. E ele pergunta, por que o Senhor tirou a gente da escravidão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Deus já tinha dado vitória a esse povo de diversos outros inimigos. E agora vem mais um inimigo e Josué fica frustrado. Não acredito. Por que o Senhor tirou a gente de lá? Agora a gente vai morrer nas mãos dos amorreus. E vamos ser destruídos. Senhor, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Era melhor ter ficado lá. Uma reclamação que diz, Senhor, a troco de quê nós perdemos o nosso tempo te servindo? É isso que nós vamos receber como recompensa? Era mais ou menos o que ele estava dizendo
depois de uma grande derrota. E Josué pensou em desistir. É normal pensar em desistir. É completamente diferente de desistir. Elias, ele casa, de certa maneira, com Moisés, como uma das pessoas mais importantes para Israel. Quando você fala em profetas em Israel, Elias vai lá para o topo, ele é o principal. Elias chega em um determinado momento porque ele é ameaçado. Depois de ter feito um ato heróico, ele é um dos poucos profetas que estava disposto a desafiar a idolatria do seu tempo. Elias é o cara que invoca fogo do céu num duelo cinematográfico sensacional que você tem que ler depois, contra os profetas de Baal. E mais de 800 profetas de Baal são destruídos. E depois disso tudo, ele está exausto, ele está cansado. E é curioso como é que a gente fica quando a gente está realmente exausto e cansado. E aí vem uma palavra para ele de uma mulher: vou te matar. E ele começa a chorar, a espernear: para que eu fiz tudo isso? Tinha acabado de vencer mais de 800 homens. E uma mulher chega para ele: vou te matar. E ele faz essa oração: já tive o bastante, chega, cansei. Senhor, tira a minha vida. De vez em quando Deus vai olhar para nós e vai perceber, de vez em quando não, de vez em sempre, perceber o nosso nível de maturidade naquele momento. Se você tem filhos pequenos, talvez seus filhos pequenos já falaram coisas para você que supostamente eram muito fortes. Eu detesto você. E às vezes a criança pode até falar: é melhor morrer. E a gente olha e a gente faz uma cara de paisagem, mas por dentro a gente está rindo. Meu Deus, é uma criança. Não faz ideia do que está falando. Não faz a menor ideia. E talvez Deus estivesse olhando aqui dessa maneira para Elias. E Deus fala para Elias mais ou menos o que ele vai falar para Paulo, o que você leu comigo aqui. Paulo, continua pregando. Ele vai chegar para Elias e fala: continua fazendo o que profetas fazem. E ele dá uma lista de 3 coisas para ele fazer. Vai ungir rei sobre Israel, fulano de tal. Vai ungir rei sobre Judá, o outro cara. E vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar, porque você já está cansado mesmo. Mas vai trabalhar, meu filho. Para de ficar chorando. Você acha que você é o único que está sofrendo? Você acha que é o único que está frustrado, desesperado e achando que é melhor morrer? Não, fica tranquilo, tem muita vida pela frente. E Elias não fazia ideia de que ele seria uma das poucas pessoas na história da humanidade que não ia experimentar morte física. Mas Deus o leva ao céu, num redemoinho, a Bíblia diz, numa carruagem de fogo. Jó, esse cara que passa um ano complicadíssimo, em algum momento, depois de muita dor. Porque a gente fala de Jó, a gente elogia a paciência dele, né? Quando você fala que alguém é muito paciente, ele tem uma paciência de Jó. É sua fé. Ele tem uma revelação de Deus. Ele fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Jó tem um início fantástico, um final melhor ainda, mas o meio extremamente complexo, extremamente complicado. Ficou muito deprimido e os seus amigos não ajudaram muito ele. E a sua esposa menos ainda. E Jó fala uma frase estranha: ele deseja nunca ter nascido. Ele ficou em extrema depressão e quis se suicidar devido ao que estava passando. Ele fala: pereça o dia do meu nascimento, a noite em que se disse, nasceu um menino. Não gostei. Foi frustrante, aquela festa toda que fizeram lá, nasceu um menino, era melhor nunca ter nascido. Pereça, morra o dia em que eu nasci. Se o dia do seu nascimento perecesse, claro, o mesmo aconteceria com o restante dos seus dias. E Jó estava dizendo: eu preferia não ter nascido, eu preferia não viver. Mas esse não é o final da história de Jó. Mas fica registrado para que eu e você saibamos que ele teve esse momento, que isso foi um capítulo na sua história. E outro cara famoso, com uma frase também dessa, depois de Deus ter livrado ele da morte, algumas vezes chega para Deus e fala: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Alguém poderia discutir: por que tem esses versículos na Bíblia? Não era melhor não botar? Porque não é a realidade desse homem. Mais tarde ele vai ser responsável, ser usado por Deus para salvar toda uma nação.
Precisava colocar essa parte, precisava dizer que ele ficou deprimido, com um sentimento suicida, mesmo depois de uma grande vitória. No final da história, depois de ser devolvido àquela praia por um grande peixe que havia engolido ele, ele pede a Deus que o mate, porque estava espiritualmente esgotado, deprimido. Quando Deus falou que queria salvar algumas pessoas, ele não ficou feliz por aquelas pessoas, mesmo que fosse através do seu ministério. Tira, Senhor, a minha vida. E finalmente a gente volta para Paulo. Em Atos, no capítulo 18, a gente encontra Paulo na sua segunda viagem missionária, chegando a Atenas e Corinto e passando por um tempo muito difícil na sua vida. Mais tarde ele vai escrever aos coríntios e ele vai explicar para eles que foi em fraqueza. E Paulo não joga essas palavras de qualquer maneira. Quando ele fala isso é sério. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive aí entre vocês. Vocês não fazem nem ideia de como que eu estava fisicamente, emocionalmente e cada área da minha vida. Foi em fraqueza. Paulo estava realmente cansado. Para chegar ali, ele tinha feito uma caminhada de 84 quilômetros. Quando foi que você fez uma dessa? O que você está para fazer amanhã, só para exercitar? 84 quilômetros, ele estava sozinho. Paulo raramente estava sozinho, mas ele viveu um tempo de solidão nesse momento. E ele estava acumulando duas funções. A gente viu isso lá no versículo 3, ele estava fazendo tendas. Estava cansado, estava esgotado, não parava de trabalhar, espiritualmente estressado. Estava esgotado devido à última experiência que ele teve em Atenas, onde foi pessimamente recebido. E quando a gente é criticado o tempo todo, quando as pessoas só têm coisas ruins para falar a nosso respeito, isso nos desgasta. Paulo estava frustrado, saindo de uma cidade idólatra e indo para a cidade mais imoral do mundo. Não sei qual seria essa cidade hoje, em 2020. Alguém diz que Las Vegas, nos Estados Unidos, é a cidade do pecado. Eu acho que Corinto conseguia vencer. O que acontecia lá existia um templo chamado Templo de Afrodite naquela cidade, onde a religião era milhares de mulheres prostitutas vendendo o seu corpo dentro do templo como forma de religião. E mais um monte de outras coisas absurdas que aconteciam, violências absurdas, tudo em nome dos deuses que eles trouxeram para a sua vida. E Paulo mais tarde vai escrever aos coríntios, falando sobre isso também, que ele tinha se desgastado sim, mas ele estava pronto para fazer isso. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Mas ele só consegue escrever isso depois de uma palavra de Deus. Porque nesse momento que a gente leu, nessa sua jornada solitária, Paulo já tinha passado, lembra que eu falei para você, o primeiro versículo é depois disso, depois de quê? Depois de um monte de coisa que aconteceu com ele. Ele havia sido chicoteado, açoitado e preso em Filipos. Já aconteceu com você? Paulo experimentou isso. Estava todo arrebentado no seu corpo, por ter sido torturado e preso nessa cidade. Dali ele sai e ele é perseguido em Tessalônica e Bereia, perseguido seriamente. Ele é ridicularizado em Atenas, que para algumas pessoas é pior do que ser chicoteado. E finalmente ele está prestes a encarar a pior cidade que ele poderia tentar pregar o evangelho. Ele está vivendo um tempo muito difícil no seu ministério. E claro, ele não é feito de ferro, né? Ele está prestes a desistir, ele acha que talvez seja melhor. Mas o Senhor vem a Paulo nesse dia. E ele vem a mim e a você nesse dia. E ele lembra a mim e a você nesse dia que a hora da provação não é a hora de desistir. A gente pode achar que e é exatamente a maior tentação na hora da provação é essa. Mas se nós observarmos que Deus está conosco, se nós lembrarmos, nós vamos perceber que a hora da aprovação, na verdade, é a hora de começar a confiar em Deus. A hora da aprovação é uma oportunidade que você está tendo de revelar sua confiança em Deus. Deus frequentemente vai nos levar a lugares onde nós vamos precisar depender exclusivamente dEle.
Esses momentos não falham na nossa vida. E Paulo está mais uma vez experimentando isso. A hora de provação pode parecer, mas não é a hora de dizer: chega, cansei, acabou, desisto, eu jogo a toalha. Não, é hora de começar a confiar em Deus. Pode fazer um favor para mim? Diga para quem está do seu lado: vamos começar a confiar em Deus. No versículo 11, o final da história que a gente leu diz: e ali Paulo ficou durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Versículo 11 diz que Paulo não desistiu. Teve vontade, mas não desistiu, ele continuou. Por quê? Por causa de algo que Deus disse a ele no versículo anterior. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, eu entendo tudo que você está sentindo, mas ainda é muito cedo para você desistir. E Deus faz 3 promessas a Paulo. Quer saber quais são as 3 promessas? Estão lá naquele versículo. No versículo 10 está bem claro. A primeira promessa que Deus faz a Paulo é a promessa da sua presença, da presença de Deus. Ele diz: Paulo, você deve falar, você não deve se calar. Por quê? Porque eu estou com você. Toda vez que Deus se apresenta a um homem, ele começa dizendo: não tenha medo. E quase que sempre, em seguida ele fala: eu estou aqui, eu estou com você. Por que Deus precisa te dizer que Ele está contigo? Porque a nossa inclinação o tempo todo é esquecer disso. É não lembrar que Ele está com a gente. Eu estou com você. E Deus promete estar com Paulo. Ele promete estar comigo, com você. Olha para a palavra de Deus, isso aparece o tempo todo, a promessa dele de estar com você. Nos momentos de solidão, Paulo estava nesse momento de solidão, não tinha nenhum amigo. Não tinha família, não tinha ninguém perto dele. Graças a Deus apareceu esse casal e ele vai começar a trabalhar com eles. Mas Paulo está vivendo um tempo complicado, difícil, de solidão, e Deus promete: eu vou estar contigo. Hebreus capítulo 13, no versículo 5, tem um versículo fantástico lá. Quando Deus fala comigo e com você: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca, jamais. Diga comigo: nunca. Se você for muito cuidadoso e quiser estudar essa palavra, ela aparece lá no original grego enfatizada. Quando Deus fala isso, alguém escreve a palavra nunca. Em grego, ela é uma palavra que parece que é como se fosse repetida 3 vezes. Nunca, nunca, nunca te abandonarei. Como que Deus estivesse dizendo: não leia tão rápido assim, preste atenção no que eu estou te falando. Nunca você vai ficar sem a minha presença. O Evangelho de Mateus tem 2 marcas maravilhosas. Se você ler também com muito carinho, você vai perceber que Mateus apresenta lá no iniciozinho, quando Jesus nasce, o seu nome é Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? 1, 2, 3 e... Deus conosco. Ele começa apresentando Jesus como aquele que vai trazer Deus para perto de nós. E o Evangelho de Mateus termina com Jesus nos dando a grande comissão. E é lá que ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até o final, até a consumação do século. Pode ser até que seu melhor amigo engane você, te apunhale pelas costas, mas Jesus é um amigo mais chegado que um irmão. Mesmo quando você se sente sozinho, Ele está com você. Você tem a promessa da presença de Deus: pois eu estou com você nos momentos de solidão, pois eu estou com você no vale, nos momentos de derrota, nos momentos de aparentes derrotas. Quando o desânimo vem, mais uma vez, eu já tive tantas vezes, você também. Quando surge uma vontade de desistir, quando a enfermidade vem, quando você parece que está sem sorte, está tudo dando errado na minha vida, financeiramente, o coração está conturbado, vem um monte de preocupação, você está carregando a preocupação com um monte de pessoas, como se você fosse o pai de todas elas, a mãe de todas elas, mas é um peso sobre você. Questões da família. É importante lembrar que o Deus que estava com você lá no topo da montanha também está com você no vale. Que existem momentos na nossa vida de extrema alegria, mas também vai haver momentos difíceis, às vezes de decepção, desafios, seja o que for. Mas para que existam montanhas, precisam existir vales.
Deus está conosco como alguém que conhece quem nós somos, conhece as nossas dores. Ele está no vale com você, Ele não te abandona. Na Bíblia, quando você lê vale, fala de um lugar difícil, um lugar que ninguém queria estar. Melhor do que ninguém, Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o pior lugar e o pior momento da minha vida, ele diz: eu não temerei. Tudo vai me dizer para temer, mas eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque a tua presença não falha, porque tu estás comigo. E Deus está dizendo para você: é muito cedo para desistir. Nós temos a promessa da sua presença, nós temos a promessa também da proteção de Deus. Naquele mesmo versículo, depois que ele fala: eu estou contigo, Paulo, ele fala: ninguém ousará fazer-te mal. Paulo, ninguém vai chegar perto de você para tocar em você, porque eu estou contigo. Homens podem até se levantar contra nós, mas nós temos a promessa de que o mal não será efetuado. Armas podem existir e serem forjadas contra nós, mas vão perecer em nome de Jesus. Eles podem até ter matado o apóstolo Paulo no final da sua história. Você sabia que Paulo foi morto na mão dos romanos? Mas não antes de Paulo dizer: eu completei a minha carreira. Tentar matar Paulo, tentaram várias vezes, e de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. Apedrejaram ele para matá-lo, fizeram muito mal. Quantos naufrágios? 4 naufrágios para matar Paulo. Todo tipo de mal que poderia ser feito, mas ninguém conseguiu até que ele tivesse terminado a sua carreira. Da mesma maneira, mataram o nosso Salvador, mataram o Senhor Jesus. Mas ele diz: ninguém tira a minha vida, eu é que entrego ela, eu é que a dou. Ninguém tem autoridade para tocar em mim, a não ser que eu me entregue. E Jesus só morre depois de dizer 2 palavras muito significativas: está consumado. E agora sim, ele pode e precisa morrer. Deus tem um propósito para a sua vida, e você pode viver esse propósito sem medo, sabendo que muita coisa pode acontecer e você não vai ter controle, mas o inimigo não pode te tocar até que Deus tenha completado a sua obra na tua vida. E embora sim, vai haver perseguição, vai haver provação, vai haver dificuldade, até que o plano de Deus na sua vida esteja completo, o inimigo não pode te causar dano, não pode te tocar. Com Deus não tem esse negócio de acidentes. Ele e somente Ele vai te levar para casa na hora, quando chegar a hora certa, em nome de Jesus. É bom saber disso, né? É bom saber que nada pode acontecer na minha vida sem a permissão de Deus. Viver é Cristo, Paulo vai dizer, o morrer é lucro. É bom quando a gente tem esse entendimento. Deus vai me levar quando tiver terminado a sua obra na minha vida. Mas até lá, eu quero viver para servi-lo. Nessa noite Deus trouxe você aqui para lembrar você que é muito cedo para desistir, caso você esteja pensando nisso. Muito cedo. Ele está sobre a sua vida, envolvendo a sua vida. Pela frente Ele é o nosso guia, por trás Ele é o nosso guarda. Se você olhar para baixo, são os braços dele que estão guardando você e sustentando você. E se você olhar para cima, Ele está sempre presente como uma nuvem de glória, presente e protegendo você. Você tem a promessa da sua presença e da sua proteção, claro. Eu lembro de ter falado aqui algum tempo atrás essa ilustração que eu gostei muito. Um homem chamado Frederick Nolan estava como missionário na África do Norte no século passado, e a perseguição aos cristãos era horrorosa. Muitos cristãos tinham morrido, muito sofrimento tinha acontecido, e cristãos tinham que fugir e se esconder para sobreviverem. E num determinado dia uma perseguição acontece, e ele está correndo a pé no meio de uma mata, no meio de um lugar meio deserto, e os seus perseguidores estão vindo contra ele para prendê-lo e para matá-lo, só porque ele era um cristão. E chega uma hora que ele para, porque ele não aguenta mais. Ele está extremamente cansado de tanto correr, e ele continua ouvindo aqueles homens vindo para pegá-lo. E ele sabe que chegou o final, até que ele olha para o lado e percebe, no meio de
algumas moitas de árvore, uma pequena caverna. Com dificuldade ele consegue entrar lá dentro, ele consegue ficar ali, mas ele sabe que ele deixou pistas para aqueles homens e a qualquer momento ele vai ser pego, ele vai ser preso e vai ser morto. E lá dentro daquela caverna ele consegue se sentar, ele fica deprimido pela sua situação e ele ouve os passos daqueles perseguidores cada vez mais perto. E ele olha para certa distância e na entrada da caverna aparece uma aranha. E aquela aranha desce e começa a tecer uma teia. E ele fica chocado com a velocidade com que aquela aranha consegue tecer toda uma teia e quase que fechar a entrada da caverna. Uma teia de aranha. Você sabe o que é uma teia de aranha? Se você fizer assim, você tira, né? E ela fez lá aquela teia, não fechou, mas fez aquele cruzamento lá daquela teia e cobriu a entrada. E ele ficou ali sentado observando, impressionado que isso estivesse acontecendo naquele momento. E de repente ele percebe que os seus perseguidores chegam na porta da caverna, continuam conversando e falam, ele foi para lá, ele foi para cá, ele foi para ali, e eles olham, opa, tem uma caverna ali. E um deles fala, eu tenho certeza que ele está ali dentro. E o outro diz, não é possível, porque se ele tivesse entrado ali, não teria aquela teia de aranha ali. Essa teia mostra que é impossível ele ter entrado ali, porque ele teria arrebentado com ela toda. E eles vão embora. E ele escapa milagrosamente dessa perseguição. E mais tarde, ele escreve, e eu quero repetir para você, num dos seus escritos ele diz, com Deus, uma teia de aranha é como um muro. Sem Deus, mesmo um muro é como uma teia de aranha. Ele consegue compreender que não foi aranha, mas foi Deus que cuidou e guardou ele naquele dia. E esse é o tipo de proteção que eu e você temos, se você confia e crê em Deus. Eu termino falando do último, promessa do potencial de Deus. Naquele último versículo, Deus fala para Paulo, eu estou contigo, ninguém vai ousar te tocar, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E nessa noite eu oro para que isso possa ecoar nos seus ouvidos. Eu queria que você pensasse nessa cidade. Queria que você pensasse nesse bairro. E Deus falando, eu tenho muito povo nessa cidade. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que tem muitos cristãos na cidade de Corinto? Não, de jeito nenhum. Era uma cidade cheia de incrédulos e pagãos, gente extremamente imoral. A igreja que existia em Corinto era pequeníssima, estava só começando. Mas Deus chega para Paulo e fala, eu tenho muita gente nessa cidade. Você sabe o que Deus está falando para Paulo? Paulo, tem muita gente que você não consegue enxergar, mas eu consigo enxergar quem elas vão ser. Eu consigo perceber o potencial. A promessa do potencial de Deus é simplesmente que Deus não vê você apenas pelo que você é, mas Ele verdadeiramente te enxerga pelo que você pode se tornar. Por isso que nós temos que ter paciência uns com os outros. Deus está trabalhando na nossa vida. Mesmo que as pessoas não tenham atingido aquilo que você queria, né? Que cumprisse as suas expectativas, dê tempo, Deus está trabalhando. Comece a enxergar como Deus enxerga o potencial delas. Quem pode dizer amém? Mais tarde Paulo vai escrever, vocês sabem que nem os perversos, e ele faz uma lista grande, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, ninguém vai herdar o reino de Deus. E no versículo 11 ele fala o seguinte para os coríntios, para eles, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E Paulo deixa escrito que aquilo que ele não acreditava que poderia acontecer lá atrás, Deus fez acontecer. E muita gente imoral em todos os níveis, especialmente nessa cidade de Corinto, se entrega a Jesus e tem a sua vida transformada. Paulo, naqueles dias de depressão e de desânimo, não tinha muita esperança em relação a esse povo, mas no final ele tem uma visão muito melhor de um povo que, apesar de tudo aquilo, havia sido lavado, santificado e justificado. Às vezes o mundo ao nosso redor nos deixa meio
frustrado com tanta imoralidade, com tanta violência, com tanta coisa que acontece ao nosso redor. E se você não suporta mais o que você tem visto nas ruas, o que você tem visto na televisão, na internet, o que você faz com a sua frustração? O que você faz com a sua indignação, com tudo de mal que está acontecendo? Eu sei que eu faço, pastor. Eu escrevo um post bem caprichado no Facebook, revelando por que isso está acontecendo. O problema é o governo, é a política, é isso e aquilo, e as igrejas tinham que se posicionar. Eu queria te convidar a uma outra ótica. Que tal você olhar para essas pessoas da maneira como Deus olha para cada uma delas? E começar a olhar para o futuro, para quem elas podem ser. Não para quem elas são, mas para o potencial delas. Que toda pessoa que um dia você cruzar os seus olhos é alguém por quem o Senhor Jesus morreu. É alguém que Ele ama profundamente e deseja salvar. E se você deixar, Deus vai te usar para alcançar pelo menos uma delas, ou muito mais. Eu creio que Deus está falando hoje com a igreja de Nova Vida do Jacarepaguá. Eu tenho muito povo nessa cidade. Que alguém diga aleluia. Você recebe essa palavra hoje? Muito cedo para desistir. Que você encontre o momento certo, o jeito certo, o lugar certo em Deus para recarregar as energias. Ele tem cuidado de nós. Vamos fazer uma oração? Vou convidar você a ficar de pé. Se você está aqui e você diz: André, eu estou igual Paulo, estou mal, e estou fazendo escolhas erradas, eu estou deixando pessoas tristes porque eu estou mal. Alguns talvez acreditem até que estão no princípio de uma depressão. Nós acreditamos que depressão é algo real, é algo que precisa ser tratado. Aqui na igreja a gente não leva isso na brincadeira, a gente leva muito a sério. Mas nós acreditamos que Deus cura qualquer enfermidade, qualquer uma, inclusive aquelas que a gente acha que não tem remédio para elas, inclusive aquelas que a gente acha que não pode ser palpável, não tem um remédio que vai chegar no meu estômago, ele consegue curar o meu estômago, talvez ele consiga curar a minha musculatura, minhas dores nas costas, talvez exista um remédio para a minha dor de cabeça. Mas quando Isaías escreve a respeito de Jesus e fala: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele fala sobre uma paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E você pode viver essa paz de Cristo. Você tem a promessa de Deus, assim como Paulo, de que Ele vai estar sempre com você. Se você estava pensando que não, porque os momentos que a gente menos acredita que Deus está presente, em algum momento você vai perceber: Ele estava lá comigo, Ele estava lá comigo o tempo todo. A promessa da sua proteção. Quantas histórias de livramento a gente tem para contar? E a promessa do potencial. Deus ainda não terminou o que Ele quer fazer na sua vida. Ele não terminou o que Ele quer fazer através da sua vida. Eu quero orar por você. Aliás, eu queria fazer algo que eu não faço há muito tempo. Eu queria convidar aqui na frente os jovens, os adultos que dizem: eu quero que você ore por mim, André, para que eu observe isso na minha vida. Presença. Eu quero perceber a proteção. Eu quero agradecer a Deus por isso também. Mas principalmente eu quero perceber potencial. Ou seja, eu não estou num bom momento da minha vida, mas eu creio que Deus ainda não terminou a sua obra na minha vida. Se você quiser fazer isso, eu quero te convidar. Enquanto a gente ora, vem aqui na frente, a gente vai orar por você também. Aliás, vocês vão cantar uma canção? Enquanto a gente canta, você pode fazer isso, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente e a gente vai estar orando.